romântico. Que foi? Ah, tá ligado? Já começou? Eu não liguei o ponto. Não, tá falando que romântico, gente, né? Olha, Pedro Mariano. Pedro Mariano tá num amor danado. O Tá coração mesmo. do Pedro Mariano tá que nem o nosso coração. Quem é a Viu? Felizardo, hein, Pedro Mariano? A gente vai descobrir, vai pôr a foto aqui, ó, ao vivo Vamos? pra vocês. Vamos sim, com certeza. Boa. Falando nisso, tá chegando, fica aqui juntinho da gente nessa tarde gostosa. Beijo pra mãe que tá em Santos assistindo, beijo pra você que tá em casa, que tá aqui também pelo Facebook com a gente. Você sabe que sempre antes de começar o nosso bate-papo, a gente tem uma mensagem para refletir juntinho com você. É aquela mensagem do dia. Às vezes a gente se questiona tanto, né? Por que os outros pensam isso ou aquilo da gente? Você não precisa que ninguém aprove o seu caminho ou que ninguém aprove as suas escolhas. Só que respeitem, porque a sua vida é entre você e Deus. O que você está fazendo da sua vida é entre você e Deus. Nada mais que isso. Esse é o nosso toque de quarta-feira. E agora, o que vai rolar no programa Zóio Verde, Luquinha? Solange, hoje tem notícia que traz alívio no bolso. Conta de energia elétrica deve ficar mais barata e Polícia Federal cumpre mandados de prisão contra conselheiros do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Bora conversar e tirar a sua dúvida? Então anote as nossas redes sociais, utilize o nosso telefone ao vivo ou, se preferir, o aplicativo Você na Band Vale. Lembrar que tem prêmio para você também no nosso Face, tá? Corre lá, você vai curtir e compartilhar essa foto aqui e concorre um kit da Cooper. E também tem no Instagram, @Falando Nisso Band, um kit Dr. VIP para você sorrir com muita saúde. Bora cuidar da nossa casa? É isso mesmo, hoje é dia aí de papo pra gente conversar bastante e aprender bastante papo cabeça. Muito legal o assunto hoje, né? Aquele brinquedo espalhado pelo chão, o cachorro que tá jogadão assim no sofá, né, Luquinha? Isso, Solange. Pois é, às vezes quem mora em apartamento, o cachorro às vezes faz xixi na sala. E aí, gente, essas bagunças do dia a dia, seja toalha úmida, escova de dente, sem de repente você colocar uma proteção nela, o lixinho na pia. A esponja. Tem gente que usa verdade. até desintegrar. Ai, que horror. Sabe aquela esponja de lavar? Aí você vou Capeta. aproveitar para limpar as paredes. Não pode, gente. Como é que a gente combate as bactérias e fungos dentro de casa? Muitas vezes a contaminação não está na rua, começa na sua casa, na nossa casa. Ele está aqui para nos ensinar. Nós vamos ver situações reais também com o nosso querido repórter, o Tiago Bezerra. E a gente está aqui com ele. Quem é que vem hoje aí, doutor? O infectologista Joper Fonseca. Aliás, faz Joper. tempo que não vem, doutor. Chega junto. Chega junto aqui. Sumido. A gente chama ele, não vem, que tá trabalhando muito, Graças né? a Deus, né? Tudo bem, doutor? Obrigado, viu? Fica à Fica à vontade, vontade por aqui. favor. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigada, Doutor, senhor. trabalha menos para vir mais aqui, por favor, É né? verdade. Vamos cuidar da nossa casa? Você acha, não, eu dei uma faxina, eu limpei bem a casa, está limpinha. Será que está limpinha mesmo? Será que você está desinfetando tudo direitinho, está livre de contaminação? Doutor Joper, quando a gente fala de contaminação dentro de casa, a gente está falando de fungos, bactérias, vírus, os vírus que também se propagam pelo ar, enfim. Como é que que tipo de problemas mais comuns que a gente pode ter dentro de casa? Que tipo de doença, por exemplo? Quando a pessoa tem a tal da virose, pode ser de dentro de casa, mais ou menos? Sim. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Lucas, boa tarde. Obrigado amigo. pelo convite. Boa tarde, os telespectadores. Bom, a gente precisa sempre lembrar que existem mais micro-organismos na Terra, né, seja vírus, bactérias, do que pessoas, né? Então, nós estamos aqui invadindo o espaço, esses elementos. E graças ao nosso sistema imune, que a gente tem desde de criança, a gente consegue lidar com essas questões, né? Mas os vírus, as bactérias, essas doenças que você citou, a origem dela pode estar dentro de casa, sim. Então, aquela dor de barriga, a diarreia, de repente o próprio resfriado, alguma coisa assim, pode ser coisa errada dentro de casa, Com viu, Luquinha? certeza. Pois é, o que a gente vai perguntar aqui também, que eu achei interessante, o nosso querido comentou o seguinte: quando eu estou resfriado e posso passar para outra pessoa em casa, é algum descuido que eu tive dentro de casa? O que a gente pode, por exemplo, estou resfriado, né? Tem gente que se lambuza do álcool em gel. Sim. Acho que a gente pode até já entrar nesse assunto do álcool em gel. Ele realmente ajuda a prevenir a contaminação de uma pessoa para outra de perto, que está perto? A gente tem que lembrar que a transmissão ocorre pelas mãos e pelo ar, né? Então, se você tem uma pessoa doente, tanto a pessoa que está em casa
quanto você que está morando junto, pode se valer desse uso, dessa proteção. E principalmente a questão dos espirros, das gotículas, né? Espirrar, se proteger quando você vai espirrar, quando a outra pessoa estiver espirrando, você não ficar perto, né? Porque fatalmente vai haver transmissão. Ok, tem bastante gente no live aqui. Tem uma querida dizendo o seguinte: meu marido insiste em deixar, não é só seu marido, viu, minha linda? A tampa do vaso levantada. Isso pode causar algum problema? A gente vai ver, né? A gente tinha que ensinar isso na escola, você não acha? Principalmente para os meninos, né? Acho que tinha que te ensinar isso na escola. Primeira série, ensinar a dar descarga com a tampa para baixo, né? Mas tudo bem, a gente vai conversando daqui a pouquinho mais sobre esse assunto com o Dr. Jopper. Mas agora a Solange Moraes e Daniela Lopes nos deixam bem informados com as notícias da redação. E a Polícia Federal está nas ruas desde cedo para cumprir mandados de prisão contra 5 conselheiros e um ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Nós vamos até a redação do Falando Nisso com a nossa repórter Daniela Lopes, que tem todos os detalhes. Boa tarde, Dani. Muito boa tarde, Solange, Lucas e amigos do Falando Nisso. Pois é, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani, do PMDB, é alvo de mandado de condução coercitiva quando ele é levado para depor na delegacia. O filho do Jorge Pisciani, Leonardo Pisciani, é ministro dos Esportes. E quem tem mais informações agora pra gente é o repórter da Band News, Rafael Colombo. Que o Jorge Pisciani, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, esse senhor, presidente do PMDB local, hoje, o homem mais poderoso do Rio de Janeiro, mais até do que o próprio governador, combalido pela crise econômica do Estado, pedidos de impeachment, dificuldade de manutenção da base na Assembleia Legislativa, Jorge Pisciani foi conduzido coercitivamente para prestar depoimento à Operação Lava Jato. Além disso, integrantes do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro detidos. O número ainda é indeterminado. São 7 integrantes, são 7 conselheiros no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ao todo. A informação que nós temos é que a maior parte dos 7 foi levada para a cadeia para cumprir mandados de prisão. Tudo isso baseado na delação premiada do ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado. Pois é, e o Jorge Pisciani, que é o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, está já na sede da Polícia Federal prestando depoimento. Dani, e o relator do processo que pede a cassação da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Herman Benjamin, distribuiu seu relatório aos demais ministros e pediu ao presidente do tribunal que marque sim a data do julgamento, né? Sim, e o ministro Herman Benjamin já confirmou que está finalizando o voto dele, viu, Solange? A votação pode acontecer já nesta terça-feira. O relator deu 48 horas de prazo para o Ministério Público Eleitoral apresentar seu parecer no processo. O TSE informou que o julgamento pode começar na sessão seguinte a esse parecer, o que poderia acontecer já na semana que vem. Mas outros ministros podem ainda pedir vista para analisar melhor o relatório de Herman Benjamin, que inclui mais de 50 depoimentos, inclusive de delatores da Odebrecht, além das alegações finais de Dilma Temer e do PSDB, que moveu a ação em 2014. A defesa do presidente Michel Temer pediu para o tribunal analisar separadamente as contas dele e de Dilma Rousseff. A ex-presidente e o presidente Temer querem a anulação dos depoimentos dos delatores da Odebrecht. Já o PSDB, que iniciou o processo, incrimina Dilma por abuso de poder político e econômico e considera Temer isento de qualquer prática ilícita. Como é que você vai pedir a anulação de uma prova concreta que está sendo investigada, é claro, contra crimes? É a mesma coisa que você pegar a imagem de um circuito interno de segurança, ver o cidadão matando e falar, não, isso daí não vale nada, isso daí foi uma invenção. Como é que vai pedir a anulação disso, Luquinha? Mas claro, impossível, né, Solange? Fica alegando como se fosse uma ilusão de ótica, né? A polícia está inventando tudo. Ai, meu Deus do céu, para quê, né? Como se não tivesse muito trabalho para fazer. Confira com a Dani agora o movimento das estradas. Boa tarde, Dani. Começar pela Tamoios, um sol bonito na Tamoios, mas bem tranquila também a rodovia, né? Isso mesmo, Lucas. Neste momento, a rodovia dos Tamoios que liga São José a Caraguá tem tráfego tranquilo. O motorista não encontra nenhum problema, acidente ou ponto de lentidão nos dois sentidos, viu? Viagem aí é boa neste momento. A mesma coisa
na rodovia Presidente Dutra. Não temos o registro de nenhuma ocorrência na rodovia Presidente Dutra aqui no trecho do Vale do Paraíba, em nenhum dos sentidos, tanto pista expressa quanto marginal. Tudo tranquilo neste momento e também na chegada a São Paulo, viu, Lucas? Sem lentidão por lá. Obrigado, Dani. Conversar sobre o tempo com vocês, porque olha, a gente acabou de mostrar, mas põe para mim novamente essas imagens, para um pouquinho a previsão, Gabi, só quebrar um pouco o protocolo aqui, a gente vê que descendo a serra tá um sol muito bonito, mas olha lá embaixo já, Solange. Chovendo? Chovendo, São Sebastião e Ilhabela com chuva, e a previsão de chuva realmente pro litoral estava aí, né, estavam falando mesmo que isso ia acontecer, mas será que aqui para nossa região vai ter chuva ou não aqui no Vale, né? A gente percebe que a máxima em Campos do Jordão hoje é de 22 graus, sem previsão de chuva em Campos. Aqui no Vale, máxima de 27 em Silveiras e São José dos Campos, e Pindamonhangaba 26 graus, sem previsão de chuva também aqui no Vale. Mas como a gente acabou de ver, chuva tanto em Caraguatatuba quanto em Ilhabela, máxima de 25 e 26 graus. Destacar a cidade de Jacareí, que não deve chover hoje, máxima de 27. A temperatura não muda muito durante toda a semana, até domingo mesmo, sábado, domingo, final de semana mais tranquilo. Sol entre nuvens, máxima de 27 graus. Bom, bora conversar mais no próximo bloco sobre notícias para vocês também, é claro. Já entregou aí a sua declaração de imposto de renda, porque ó, tá chegando a hora de acertar as contas com o leão. E a mordida tá forte esse ano. Então presta atenção que a gente conversa com você daqui a pouquinho sobre isso, não sai daí. That little lady sitting on the